Olá, internauta do Portal Infonet, muito bom dia para você que já nos acompanha aí pela fanpage do Portal Infonet no Facebook. Hoje nós iniciamos as nossas lives com os candidatos ao governo de Sergipe, serão 9 lives no total, e a gente começa hoje e segue até a próxima semana, até a quinta-feira. Pelo sorteio, a primeira candidata é a candidata Gilvani, do PSTU. Bom dia, Gilvani, muito bom receber vocês aqui, abrir esse espaço para diálogo com os internautas. Bom dia aos internautas, né? Estamos aqui para poder fazer a diferença, né? Mostrar aqui nossas ideias e apresentar um programa alternativo aí para a classe trabalhadora, né? Ok. Candidata, como expliquei aqui, são 40 minutos de diálogo com os internautas, tá? Então, ao longo da entrevista, você pode enviar sua pergunta, sua colocação, para a gente poder discutir aqui com a candidata, tá? Primeiro, candidata, eu queria dar o espaço para a senhora se apresentar aos internautas, né? É a primeira disputa por um cargo político que a senhora faz, né? Então, um espaço mesmo para você se apresentar um pouco do seu histórico para os internautas. Sim. Então, eu sou Gilvani, sou candidata pelo PSTU ao governo do Estado. Eu moro aqui em Sergipe há 9 anos, já estou na militância partidária, estou no PSTU há 22 anos, que é quando surgiu o partido, mas minha militância foi no movimento sindical. Eu venho da Bahia. Apesar daqui de Sergipe eu ser a primeira vez que eu estou participando, mas na Bahia eu já participei de candidaturas. Então, assim, já tenho um pouco de experiência na disputa política, né, apresentando o partido, os programas do partido para a classe trabalhadora. Dentro da legenda foi unanimidade, né, a colocação do seu nome para candidato. Por que o PSTU decidiu colocar um candidato assim, lançando o seu próprio candidato ao governo? Olha, primeiro que a nossa candidatura, né, não só a minha candidatura como governo, mas as candidaturas que formam toda a chapa, para o Senado, o vice, os deputados, tem a tarefa de apresentar um programa, né, que são medidas para poder resolver as condições mais sentidas da classe trabalhadora, né? Exatamente para apresentar uma alternativa para libertar a classe trabalhadora do jugo do capitalismo. O seu vice é o Dinal Prado, né? A escolha como é que foi feita? Então, a escolha foi exatamente pela experiência na militância, de já estar na luta, porque o partido escolhe os militantes, porque todo mundo tem as mesmas tarefas, que é exatamente construir lutas, construir a sociedade socialista, fazer a revolução socialista e, claro, né, junto com os trabalhadores, apresentar uma alternativa perante esse caos que está aí o nosso país, né, com essa crise econômica, uma crise que tem, né, que não é igual para todo mundo, né? Para alguns, como os banqueiros, né, lucram muito, né, com o capitalismo, lucram muito para o benefício, né, com o dinheiro público, e para os trabalhadores, eles amargam aí com o desemprego. Ao exemplo, no Brasil hoje, que está com 65 milhões de desempregados, aqui em Sergipe são 75 milhões, ou 75 mil, mas se somar com os trabalhadores da informalidade, se somar com os que estão no subemprego, trabalham um dia, que não trabalha outro, aqueles que desistiram de trabalhar, se somar tudo isso, dá 425 mil trabalhadores que estão subutilizados no estado de Sergipe. Então, essa situação, ela é desfavorecida exatamente por conta que o capitalismo jogou essa crise nas costas dos trabalhadores. Isso, os governos, né, que historicamente, os que passaram e os que estão aí, continua colocando essa vida cruel, né, para a classe trabalhadora, enquanto que milhares, né, que beneficiam com isso, né, o latifundiário, o agronegócio, as empreiteiras se beneficiam com o capitalismo, né, porque se beneficiam com lucro, explorando a classe trabalhadora. Por outro lado, milhares de trabalhadores morrem, 10 milhões estão, né, morrendo de fome, passando necessidades. Eles estão privatizando as empresas como a Petrobras, privatizando a IADES, passou por essa luta aí, privatizou a Energisa. Agora, neste momento, a Fafem está aí para ser fechada. Então, esses governos, por um lado, estão privatizando as empresas e, por outro lado, os trabalhadores
estão amargando a crise, né? Amargando com desemprego, amargando com violência, com fome. E nesse dia, inclusive, alguns trabalhadores voltando, algumas famílias voltando a cozinhar com lenha, porque não tem, por conta dessa privatização da Petrobras, dessa falta de investimento no estado de Sergipe. Ok, candidata, lembrando ao internauta que pode já começar a enviar suas perguntas para a gente poder fazer as candidatas aqui, tá? Candidato, o primeiro tema que a gente vai abordar aqui é segurança pública. Nos últimos 3 anos, Sergipe viveu num cenário em que os números figuraram em todo o Brasil, né? Colocaram Sergipe como o estado mais perigoso, houve uma redução apontada pelo governo, agora pelo mesmo fórum que tinha colocado Sergipe como o estado mais violento do país, mas ainda são números alarmantes, né? Em relação à segurança pública, dentro da construção do seu projeto de governo, o que a senhora pensou para solucionar esses problemas que a gente vem enfrentando nesses últimos anos? Olha, justamente, a segurança, ela é fruto do desemprego, né? É fruto do desemprego, da falta de escola, da falta de saúde, da falta de perspectiva para os jovens, né? Que a gente está vendo aí que aqui em Sergipe, a maioria das mortes, assassinatos, tem os jovens negros, pobres, né, da periferia, as mulheres, que é o setor que é mais afetado, né, também pelo desemprego, pela falta de saúde, educação, moradia, pela questão do transporte, as mulheres que moram na periferia, que também são negras, inclusive aumentou, né, esse índice da morte, de assassinato das mulheres negras. E essa situação, que é fruto do capitalismo, que o capitalismo joga nas costas dos trabalhadores, e os governos que estão aí, os governos que a gente chama de governo de plantão, eles, na verdade, retiram dinheiro público que poderia estar investindo nesses serviços e destinando para pagar dívidas, a dívida pública, para dar isenções de impostos para as empresas, para perdoar dívidas. Inclusive, o Estado de Sergipe, ele já acumula uma dívida aí dívida dessas empresas de 4,4 bilhões. E, nesse sentido, isso não vai resolver o problema da violência, porque a questão da violência, ela é fruto de toda essa situação que o capitalismo e esses governos colocaram. A nossa proposta, à medida que a gente apresenta para resolver o problema da violência, passa também para resolver o problema do emprego. Nós temos a proposta de geração de emprego, que é pela redução da jornada de trabalho, né, para poder ter uma outra jornada para que os trabalhadores possam trabalhar. Também um plano de obras públicas para colocar, para fazer os serviços como a infraestrutura, né, para resolver o problema da estrutura, como hospitais, clínicas, pavimentação, construção de moradias, e também investir na segurança. Mas para investir na segurança, para inclusive ter uma educação integrada para que o jovem... Porque hoje tem escolas integradas, mas não tem uma assistência, não tem o esporte, não tem o lazer, não tem arte para os estudantes poder ficar na escola, não tem um atendimento médico, nem psicológico. Então, isso já resolveria parte do problema da violência. Mas também nós defendemos a desmilitarização da polícia, para que a polícia seja unificada, uma polícia civil unificada, para que ela possa, junto com a comunidade, né, ser uma polícia mais comunitária, para junto pensar e discutir e resolver os problemas da violência no Estado. Então, você percebe o seguinte, que a violência não é algo isolado, como se fosse um problema de polícia, como os outros candidatos, inclusive, traz sempre respostas de aumentar a presídio, de aumentar a polícia. Não, nós estamos falando o seguinte: nós precisamos gerar emprego, nós precisamos ter escolas integradas que funcionam adequadamente, as mães precisam ter creche, né? Os pais precisam ter creche para deixar os filhos também integrados, para que a criança fique o dia todo na creche, precisa ter saúde. E tem uma outra questão que envolve a questão da violência, que é o problema das drogas, né? Nós vamos ter um plano para pensar a questão das drogas, porque as drogas têm que ser vistas como um problema de saúde pública, né? Porque, principalmente, os jovens que se envolvem, se tornam um vício, porque tem aí o traficante, né? Então, nós defendemos a legalização das drogas para que o Estado controle o que entra, controle o que é produzido, que é vendido, porque quem beneficia aí são os traficantes. Porque o Estado precisa taxar essas drogas, tem que ter impostos, para que esses impostos, inclusive, sirvam para resolver os problemas também que nós estamos trazendo aqui. Então, nós estamos falando o seguinte, que o problema da violência, ele está
era uma consequência do desemprego. E aqui eu dei o exemplo da questão do desemprego, que eu falei das obras públicas, um plano de obras públicas, eu falei da redução da jornada de trabalho, mas também nós temos que ter, a proposta nossa, que tem uma empresa pública de construção civil para poder exatamente fazer esse serviço, porque parte do dinheiro do Estado sai para bancar empreiteiras, né, para bancar essas empresas que cobram fortuna para resolver, para construir casas, né, casas que têm um déficit muito grande no Estado e outro serviço da estrutura. Junto com isso também, nós, né, no caso das mulheres que eu estava colocando aqui, porque a violência atinge principalmente as mulheres negras, nós defendemos que as mulheres precisam ter, além das creches, também ter hospitais, ou ter restaurantes públicos, né, para poder, porque ela precisa trabalhar, né, ela produz a riqueza, ela não pode ficar em casa porque ela precisa trabalhar. Então, ela precisa ter a creche para deixar os filhos, mas ela precisa também ter um restaurante público, ela precisa ter lavanderia pública, para inclusive tirar esse fardo da atividade doméstica que fica sobre ela, porque acaba se transformando em dupla jornada de trabalho. Então, isso também acaba gerando um outro tipo de uma violência que ela sofre, porque ela sofre, né, na violência pela falta dos recursos, porque ela não tem emprego, porque no desemprego ela é a primeira a ser demitida, ela recebe dinheiro, ela recebe o salário inferior, então nós defendemos salário igual para trabalho igual, né? Nós defendemos a questão da racial, nós defendemos acabar com o mito da democracia racial, né, com racismo, ou seja, e também o apoio à questão da LGBT. Nós defendemos os LGBTs que tem que ter casas, abrigos, e aí a casas, abrigos para as mulheres que sofrem violência, para não ter que conviver com o agressor, porque quando a gente vai pegar os dados da violência, você vai ver que a maioria que sofre de violência são jovens e mulheres, né? Então, para resolver essa questão da violência, primeiro, tem que atacar a questão do emprego. E segundo, dar toda a infraestrutura para garantir que as mulheres, os jovens e quem está sofrendo com a violência, esteja isso resolvido. E o Estado precisa, para resolver tudo isso, o dinheiro que é desviado para poder estar dando isenções às empresas, para estar perdoando as dívidas dessas empresas, precisa investir na saúde e na educação. Candidata, vou lhe interromper agora, porque falando dessa questão de violência contra a mulher, que termina em muitos casos no feminicídio, tem uma pergunta da Renata Lemos aqui. Ela, bom dia, Givani, gostaria de saber qual a sua proposta em relação à redução do feminicídio em nosso estado, que tem crescido tanto. Eu já respondi parcialmente dessa resposta. Mas, assim, uma outra questão, nós estamos falando aqui de medidas que elas vão além das eleições, certo? Porque nós não acreditamos que as eleições vão resolver os problemas da classe trabalhadora. São medidas que atacam o capitalismo, né, que atacam as grandes empresas, os bancos, o agronegócio, porque nós, dentro dessa proposta aqui, nós estamos dizendo o seguinte, não vai resolver os problemas se os trabalhadores não se organizarem, as mulheres não se organizarem para fazer uma rebelião, para se rebelar contra tudo isso que está acontecendo. Porque enquanto as outras candidaturas estão dentro da caixinha, tentando trazer respostas, né, por dentro do sistema, manutenção do sistema, manutenção dos seus privilégios, manutenção da isenção de impostos, nós estamos dizendo o seguinte, nós estamos dizendo que nós temos que romper com tudo isso e que todo recurso público seja destinado para resolver os problemas da classe trabalhadora. Nesse sentido, nós estamos dizendo, os trabalhadores precisam se organizar para junto garantir, né, conosco a implantação dessas medidas. E aí, para acabar com o feminicídio, nós defendemos também a questão da construção mais de delegacia de mulher, porque são medidas imediatas, porque as mulheres precisam ter esse espaço para fazer as denúncias e ter as casas-abrigo, porque no estado de Sergipe só tem 4 delegacias da mulher e uma casa-abrigo, que não resolve esse problema. E que tem estrutura para receber a mulher, porque às vezes ela chega e ela não consegue ser atendida de uma forma, ela sofre outro tipo de violência dentro desse espaço. Então, nós defendemos isso, além de todas as medidas que é com relação à garantia do emprego, porque a mulher que sofre a violência, ela precisa ter a garantia do Estado, o emprego, a moradia, né, a creche, porque senão como é que ela vai resolver a sua vida, como é que ela vai garantir o sustento dos seus filhos? Por isso que muitas ficam, né, presas àquele relacionamento
junto com o agressor, né, aquela relação doentia, porque não tem saída, porque não tem opções. Então, isso é uma responsabilidade do Estado. E nós estamos propondo, nós estamos dizendo o seguinte, nós vamos resolver esse problema. Nós vamos garantir que acabe com o feminicídio. Para isso, nós vamos fazer, junto com os trabalhadores, um governo, né, que a gente chama da rebelião, um governo com a participação dos trabalhadores, um governo governado pelos conselhos populares. Os conselhos populares são organizações que pode ser na fábrica, que pode ser no bairro, que pode ser em qualquer canto que os trabalhadores se sintam a necessidade de se rebelar e precisam se organizar e dizer, e exigir do Estado, desse governo, que ele vai estar junto. Olha, essa produção que nós produzimos coletivamente tem que servir para resolver os problemas da nossa classe. Temos que acabar com a violência. Então, são os próprios trabalhadores e as trabalhadoras que vão dizer isso junto com a gente. A gente tem as medidas, mas eles que vão estar junto participando. Ok, candidata. A gente, ainda sobre segurança pública, a gente vai colocar aí na tela a pergunta do especialista. A pergunta é de Edson Paulo Lima, mestre em Sociologia e professor universitário de Ciência Política. Ele pergunta, nos últimos anos, o Estado de Sergipe vem enfrentando um aumento do índice de violência, principalmente entre os jovens, ocupando a pior taxa do país no grupo de 200 mil habitantes. Quais os planos e políticas públicas que o candidato, ou no caso a candidata, tem como proposta para enfrentar o problema alarmante da violência? A gente já falou da questão da violência no modo geral, mas eu queria falar dos jovens, porque existe essa faixa de 15 a 29 anos. Sim. Dá para colocar a culpa dessas mortes nas drogas? Não, claro que não. Essas mortes, desses assassinatos, na verdade, primeiro que ela tem cor, né? É a juventude negra, que já é desprovida de todas as suas condições de vida, que não tem acesso à escola, que tem que, às vezes, sair da escola para trabalhar desde cedo, que não tem, os pais são tão desempregados, que não tem onde morar, que não houve no país, não tem uma reforma agrária que possa estar distribuindo as terras para que os trabalhadores que queiram plantar, que possa plantar para poder produzir alimentos mais baratos. Então, nós defendemos uma reforma agrária radical. Isso aí é geração de emprego. Os jovens precisam de emprego, eles precisam de uma escola que funcione o dia todo para que eles sejam ocupados. E os pais deles também têm emprego. Mas, além disso, nós temos que acabar com o racismo. Por quê? Porque que a maioria das mortes dos jovens são negros. Porque existe ainda um racismo institucional aqui no nosso estado, o estado de Sergipe, a população é formada por 68% de negros, porque eles colocam aí pardos, mas os pardos são os negros, certo? E a nossa história, que é a história do estado de Sergipe, foi exatamente a população que foi formada, né, lá no início da formação de Sergipe, foi o extermínio dos indígenas e também a escravidão. A escravidão a mão de obra escrava que foi utilizada, que depois virou mão de obra assalariada e que ficou nos piores serviços, que hoje amarga aí com os piores serviços, recebendo os piores salários, e que essa juventude não tem acesso a nada e que acaba caindo na mão do crime, que acaba se envolvendo com as drogas e que na hora da polícia, né, atacar, ela vai atacar primeiro aos negros. E aí tem um encarceramento em massa da juventude negra. Então, nossa proposta é exatamente a geração de emprego, dar ocupação para os jovens escolas, para que tirar essa situação e combater o racismo, fazer campanha e combater o racismo, porque não tem cabimento a gente viver numa situação dessa. Como é que a classe trabalhadora produz a riqueza do Estado, que esse Estado ele foi formado com muita riqueza, ele produz petróleo, gás, potássio, tem várias fontes, a própria agricultura, terras aí cultiváveis, e aí você tem 5% de proprietários controlando em torno de quase 70% das terras do estado de Sergipe. Então, deixa uma parcela enorme sem ter terra para plantar, sem ter emprego, e acaba caindo nas costas dos trabalhadores e da juventude, que vai ser mais afetada, né, de não ter a juventude negra. Então, essas são as medidas concretas para resolver o problema da violência e, principalmente, a questão da escola integral, com direito ao esporte, ao lazer, à arte, é a solução para poder envolver a juventude e resolver esse problema da violência. Ok, candidata, vamos agora à participação do internauta. Isa Dantas enviou aqui. Como a senhora pretende tratar a política de desinvestimento da Petrobras feita pelo governo federal? E aí a gente coloca a questão da fábrica de fertilizantes aqui em Sergipe. A senhora tem experiência nessa área? A senhora foi do sindicato dirigente dos petroleiros, né? Uhum.
Teria como reverter o governo de hoje, por exemplo, teria como reverter essa situação? Tem como reverter. Isso é uma opção política, porque os governos, se a gente pegar desde a história do Collor, do Fernando Henrique, né, que começou a privatização na Petrobras, entrou o governo do PT, que fez uma escolha, né, surfando inclusive na onda do crescimento econômico, fez uma escolha de governar para os ricos, governar em alianças com as empreiteiras, com o agronegócio, em detrimento de dar migalhas para os trabalhadores, aprofundando cada vez mais essa situação de lucros na mão das empresas, incentivos fiscais e tal. E isso chega no governo Temer, inclusive, né, porque isso vem quando entra a crise, o que é que eles vão fazer com a crise? Vão jogar a crise em cima das costas dos trabalhadores. E o Temer foi lá, implantou a reforma trabalhista, né, a lei da terceirização. E essa prática aí, desde a década de 90 no estado de Sergipe, vem privatizando as empresas. Né? Várias empresas foram privatizadas. Então, a Petrobras, a Fafem, ela faz parte dessa política nacional de privatização, de entregar a riqueza do país, né? Criar a riqueza do país na mão de empresa multinacional. E aqui nós estamos dizendo o seguinte, nós precisamos restatizar as empresas que foram privatizadas e precisamos manter a Fafem estatizada. Se o governo, nós como governo do Estado, nós vamos manter ela estatizada. Se ela for fechar, nós estamos chamando os trabalhadores para ocupar essa fábrica e manter o controle da produção, para que ela não feche, porque as políticas dos governos que passaram foi exatamente de privatizar, de fechar as fábricas, de gerar o desemprego. Isso é a responsabilidade deles, o desemprego que está acontecendo no nosso Estado. E nós estamos dizendo assim, nós vamos reverter essa situação, vamos acabar com isso, exatamente, estatizando a empresa de cimento que fechou. Nós precisamos estatizar, essa é a nossa medida, estatizar as empresas que estão fechando, que fecharam, e manter, restatizar as estatais, e manter produzindo para gerar emprego e ter renda no Estado, porque o Estado é rico. Mas só que essa riqueza está na mão, né, da minoria, uma minoria de ricos que estão envolvidos com corrupção, inclusive, né, envolvidos com corrupção, garantindo o pagamento da dívida externa, porque sai o dinheiro público do Estado para pagar a dívida externa. Não é à toa que está aí a questão que eles estão querendo fazer a reforma da Previdência, porque a reforma da Previdência é exatamente porque o Estado não está colocando o dinheiro aí para garantir a aposentadoria, né, para o trabalhador que precisa, porque está pagando essa dívida, usando a lei de responsabilidade fiscal, que é essa lei que foi criada no governo Fernando Henrique, que a gente vai suspender essa lei e criar a lei de responsabilidade social, ou seja, a riqueza, a produção tem que servir para poder resolver os problemas da classe trabalhadora e não servir para estar bancando os interesses e a riqueza desses que já são ricos, que já estavam no governo esse tempo todo, que já estão aí só se beneficiando com a miséria do nosso povo. Ok, candidato. O internauta mandou mais uma pergunta aqui. O Walter Lima, como a senhora pretende atuar, se eleita, para conseguir construir uma maioria no Legislativo Estadual? Você acabou de falar de lei, né? A gente sabe que para governar é preciso ter uma base no Legislativo, ou pelo menos o poder de convencimento. Você já encara isso como problema caso eleita? Não vejo problema nenhum, porque a nossas propostas, ela vai no sentido de destruir o que está tudo aí, construir algo novo com os trabalhadores. Nós estamos falando dos trabalhadores governar o Estado de Sergipe através de conselhos populares. Então, nós não vamos estar mantendo como está aí essa estrutura do governo que só serve para beneficiar os ricos. Nós estamos falando de ter terra para os trabalhadores plantar. Nós estamos falando de deixar de pagar a dívida, que é uma dívida que já pagou há muito tempo, certo? Que não foi nós que contraímos, são os trabalhadores que têm que estar deixando de ter moradia, emprego por conta dessa dívida para pagar banqueiros, suspender essa dívida, certo? Acabar com as isenções fiscais, porque, olha, o governo veio esses anos todos, desde a década de 90, dando isenções fiscais, e essas isenções fiscais é superior que as empresas juntas pagam ao salário dos trabalhadores. Pegar o exemplo da termoelétrica aqui, que agora os trabalhadores estão na greve, simplesmente recebendo salário de miséria, comendo comida estragada que foi parar no médico semana passada e estão em greve justamente para exigir condições melhores. Então, essa empresa recebe isenções fiscais, e que são superiores ao que os trabalhadores não recebem em salário. Ou seja, os trabalhadores no Estado de Sergipe não são beneficiados com esses investimentos. E o governo tira do Estado, tira dos impostos que nós pagamos para poder garantir mais lucro para essas empresas que já exploram os trabalhadores.
Então, nós estamos dizendo aqui o seguinte, o nosso governo, ele é totalmente diferente do que está proposto aí. Nós estamos propondo um governo governado com os trabalhadores pelos conselhos populares. O que é os conselhos populares? Olha, vamos pensar no bairro, no bairro que vai estar, pensando o que precisa ser feito naquele bairro. O que precisa ser feito? O que precisa fazer? Aquele município precisa fazer? Quais são as prioridades? E todo o investimento, todo o recurso do Estado ser destinado para que essas pessoas dizem, olha, é o seguinte, nós queremos fazer isso aqui, tem um recurso e vamos fazer. E é eles que vão decidir. O trabalhador tem que decidir o que tem que produzir, tem que decidir o que vai fazer no Estado junto com a gente. A gente tem a medida, nós temos o programa, mas eles que vão estar decidindo junto com a gente. Candidato, você falou de isenção fiscal, essa geralmente é uma política dos governos para conseguir atrair investimento num mercado tão difícil, né? Já que essas grandes empresas às vezes estudam diversos estados e o que tem a melhor proposta é para onde ela vai. No seu governo, por exemplo, você não teria esse tipo de política de abrir mão de isenção fiscal para ter aquele investimento no Estado? As empresas já têm interesse de estar promovendo produção, porque tem a ver com o lucro, tem a ver com o que eles querem ganhar. Nós estamos falando aqui porque os trabalhadores que produzem, os trabalhadores que trabalham, entendeu? Então, se eles trabalham e ele produz, eles podem ter a empresa. O governo pode, nosso governo, a gente quer ter empresas para gerar emprego, junto com os trabalhadores produzindo e eles controlando essa produção. Não tem essa necessidade de estar dando incentivos fiscais. O próprio Estado pode estar construindo essas empresas. Por que tem que vir uma outra empresa de fora? Inclusive, muitas vezes, o que é produzido aqui é levado para fora. São empresas multinacionais que levam esse recurso para fora para os seus países e nada investe aqui no Estado. Nós estamos falando de investimento dentro do Estado, produzido pelos trabalhadores, sob controle dos trabalhadores. Se a empresa quer se instalar, ela se instala, mas ela se instala na condição que os trabalhadores vão estar tendo uma condição salarial adequada e que os incentivos, que não tem incentivos e que ela paga imposto, ela que vai ter que pagar imposto para estar aqui. Porque os impostos não têm cabimento, ela lucrar com o trabalho e ainda lucrar com os incentivos do governo, que é dinheiro do bolso do trabalhador, que poderia estar indo para resolver o problema da educação, né? Porque é uma outra questão, porque a educação, nós queremos que a educação seja pública. A saúde tem que ser pública. Construir hospitais públicos para dar atendimento às pessoas, à classe trabalhadora que necessita desse serviço. Não tem condições de estar criando fundações para poder estar desviando o recurso público para gerar lucro para essas fundações e o serviço de saúde não está sendo atendido. Não tem um atendimento, como não tem aqui no Estado, não tem cirurgia cardíaca, porque não tem um hospital, não tem serviço para esse, né? O hospital de câncer que está aí paralisado e que nós temos que garantir, nós vamos garantir a construção desse hospital. Ok, candidata. Vamos continuar falando de economia, vamos colocar a pergunta do especialista de economia aí. A pergunta, candidata, é do Antônio César de Santana, economista e superintendente do Banco do Nordeste em Sergipe. A pergunta dele é: quais as propostas da candidata para atrair investimentos públicos e privados que possam dinamizar a economia de Sergipe, seja utilizando incentivos fiscais, locacionais e ou outros instrumentos que possam gerar emprego e renda? Olha, os bancos... os bancos são os que mais ganharam dinheiro nesse período de crise. 200% de faturamento. É uma lógica que não cabe, não vai resolver os problemas da classe trabalhadora nessa lógica. Nós estamos falando de outra lógica. Porque os bancos já têm muito dinheiro. E se os trabalhadores estão produzindo, se o trabalhador trabalha, se as terras são distribuídas para os que precisam de terra para plantar, se os quilombolas têm sua garantia de estar utilizando sua terra para produzir, né, ter o direito, porque nós temos hoje no Estado 31 comunidades quilombolas e só 4 têm parcialmente a titulação do direito à terra. Né? Se os trabalhadores estão utilizando, porque esse recurso natural, essa riqueza que tem o Estado para produzir, é claro que essa riqueza já vai estar vitalizando os bancos também. Porque os bancos, eles precisam incentivar, porque hoje serve para dar incentivos às grandes empresas. Nós estamos dizendo o seguinte: nós vamos dar incentivos para as pequenos proprietários, pequenas empresas, para a classe trabalhadora poder produzir, poder gerar renda,
alimentos, inclusive, para ficar no estado de alimentos de qualidade, porque parte dos alimentos que são produzidos são para exportação, que o trabalhador não tem nem direito a ter acesso a esses alimentos, e não tem um controle dessa produção. Então, nós estamos falando aqui de uma outra lógica. Nós estamos falando aqui que os bancos têm que ser estatais, certo? Para poder estar sob o controle do Estado, para produzir, para poder ajudar a dar incentivos para os pequenos, para que os pequenos possam ter uma vida digna e controlar essa produção. Porque a produção é produzida coletivamente, mas ela é apropriada de forma individualmente por uma pequena minoria, que fica com toda essa riqueza, que fica com todo esse lucro. Nós estamos falando ao contrário, porque enquanto esses outros candidatos tá trazendo proposta de manutenção do sistema, de manutenção que está aí, isso aí não vai resolver o problema da classe trabalhadora, não vai resolver o problema do Estado de Sergipe. Ok, candidata, vamos para algumas perguntas que os internautas estão mandando aqui. O José Menezes, bom dia, Givoni. Como concorrer a uma eleição onde a desigualdade partidária é muito grande e não se tem espaço suficiente? Olha, a candidatura do PST é uma candidatura que traz propostas que é sentida pelas pessoas, pela classe trabalhadora, pelo setor mais pobre e oprimido. Então, a nossa candidatura, a gente sabe que não há esse espaço, não há essa democracia. Não existe a democracia para os ricos, a democracia para a burguesia, para manter a ilusão na classe trabalhadora, de que as eleições vão resolver. Nós estamos dizendo que as eleições não vão resolver, e sim nós estamos chamando os trabalhadores a fazer uma rebelião. Então, esse espaço, o pouco espaço que nós temos, nós estamos, inclusive, chamando os trabalhadores para participar, vir conhecer o programa do partido, fazer pequenas reuniões, fazer grandes reuniões no bairro, abraçar essa campanha, porque essa campanha não é só minha. Essa tarefa não é só do PSTU. Essa tarefa também é de toda a classe trabalhadora. Inclusive, a classe trabalhadora, com essas medidas, ajudar a construir uma rebelião, ajudar a construir uma luta dos de baixo para derrubar os de cima e, como eu falei, governar, né, através da luta, fazer uma revolução nesse país, né, fazer uma revolução socialista, e governar o país, governar o Estado de Sergipe pelos conselhos populares. Então, o que eu poderia estar dizendo? Esse é um sonho que foi destruído pelo PT, que governou com a burguesia, que governou com os ricos, com os empresários, com grande latifúndio, e ainda permanece fazendo esse chamado para o trabalhador, apontando como saída as eleições, a manutenção exatamente desse sistema que está matando nossa classe, que está matando nosso povo pobre. E nós estamos fazendo o contrário, nós estamos chamando os trabalhadores para pensar diferente, para pensar de uma forma alternativa, que não há saída para a classe trabalhadora no capitalismo. Nós queremos destruir o capitalismo, por isso nós estamos chamando uma revolução socialista, para construir uma outra sociedade mais justa e igualitária. Então, essas medidas, elas são possíveis, a classe trabalhadora abraçando ela. Por isso, nossa campanha é uma campanha que precisa ser abraçada pelos trabalhadores. E esse espaço pequeno que nós estamos tendo, nós estamos usando exatamente para estar apresentando um pouco do nosso programa, mas podemos ter mais oportunidades se os companheiros acharem, se os trabalhadores acharem que podemos ir no seu bairro, na sua casa, convidar a gente, pegar nosso material e também fazer a campanha e conhecer esse programa. E vir para o partido, conhecer o PSTU, conhecer o programa, porque o nosso programa ele vai além das eleições, certo? Então, o chamado à rebelião, ele vai além das eleições, porque nós não somos um partido só de eleições, como os outros. Nós estamos o ano todo nas lutas. No ano passado, nós estávamos construindo uma greve geral, né, para poder impedir que a reforma trabalhista fosse votada, a lei da terceirização. Inclusive, fizemos recuar a questão da reforma da Previdência e agora nós estamos participando desse período da eleição para apresentar essas medidas, apresentar esse programa e chamar os trabalhadores para vir junto com a gente construir esse governo, que é um governo por conselhos populares, um governo que vai reverter a ordem do que está aí. É totalmente o contrário.
Candidata, a gente falou sobre investimentos aqui, você falou sobre investimentos necessários para a saúde, para a educação. Investimentos, claro, requer dinheiro, né? E a gente está num cenário de que o Estado há 4 anos ele tinha um pequeno superávit e agora ele tem um rombo, né? Que não é diferente também em outros estados, na verdade. Outros estados também estão passando por uma crise. Agora, com essa PEC 95 que limita o teto, né, de gastos públicos, de investimentos, é possível governar? É possível falar em investimento nesse cenário? É possível, sim, porque, como eu estou falando, como é uma outra lógica, significa o seguinte, porque o Estado tem dinheiro, o Estado é rico. A questão é que tudo que é produzido pelos trabalhadores no Estado de Sergipe serviu durante esse tempo todo para garantir as isenções às grandes empresas, para garantir perdão de dívidas, como eu falei, né? Tem um acúmulo de 4,5 bilhões de dívida de empresa ao Estado, certo? Um Estado, essas empresas que recebeu esses incentivos, ainda foi perdoada a dívida. O caso da Nassau é um exemplo. A Nassau recebeu incentivos e simplesmente fechou as portas, deixando uma dívida enorme com os trabalhadores e uma dívida com o Estado, ou seja, devendo os trabalhadores, devendo ao Estado, devendo a Previdência. Então, a gente vai exigir a devolução, que as empresas devolvem esse dinheiro, pague essa dívida. Então, esse é o incentivo, é garantir que o que é produzido aqui, a riqueza que é produzida aqui, ela seja utilizada para poder garantir a saúde, garantir a educação, construção de hospitais e, claro, garantir um salário digno para os funcionários, para os servidores, porque os servidores são os que mais sofrem também com essa condição, né, do que o Estado fica justificando, o governo atual fica justificando, né, que a política desse governo, que é a continuação do anterior, fica justificando que não tem recurso para pagar, mas tem recurso. Se deixar de ficar beneficiando os ricos, os bancos, o latifundiário, né, o agronegócio, vai ter dinheiro para poder garantir todos esses serviços públicos. E digo mais, os candidatos, Eduardo Amorim, que representa representa os interesses políticos do Temer, que privatizou, que vem privatizando. O governo Valadares representa esse partido e essa burguesia, né, do Estado de Sergipe, que vai continuar aplicando as mesmas políticas, continuando afundando mais o Estado. E claro, o Belivaldo Chagas, que é a continuação do governo também de Jackson, que é a continuação dessa política aí entreguista, né, corrupta do Estado, essa política que simplesmente favorece só a burguesia, favorece só os ricos, em detrimento da vida da classe trabalhadora. Então, nós estamos dizendo o seguinte, os trabalhadores têm que acordar, olhar o seguinte, conhecer esse programa e dizer, não vou votar nesses candidatos aí, porque é a manutenção do sistema capitalista, é a manutenção desse caos que está o Estado, da violência que está aí aumentando, que vai aumentar, porque com as medidas deles vai aprofundar mais a vida difícil da classe trabalhadora. Ok, candidata, nós temos menos de 5 minutos para encerrar essa entrevista. Depois a senhora terá um tempo para a consideração final, mas vamos tentar responder algumas perguntas aqui. Vamos para a pergunta do especialista de educação, que a gente não colocou ainda. A pergunta é do Ronaldo Nunes Linhares, professor do programa de pós-graduação em educação da Universidade de Tiradentes. Ele pergunta, candidato, como está sendo pensada a política de educação profissional para a rede estadual de educação, considerando financiamento, contratação, formação de professores e infraestrutura efetiva de laboratórios, subsídios e manutenção. Para acrescentar na pergunta dele, os sindicatos dos professores que têm uma atuação muito forte aqui no Estado, nos últimos 2 anos eles reprovaram com notas péssimas a política de governo, incluindo tudo isso, né? Não só a relação com o professor em relação salarial, mas também com a relação das escolas, da quantidade de escolas, da qualidade. E a gente está num cenário também de aplicação do modelo de ensino integral. Como é que a senhora pode responder tudo isso? Olha, primeiro, com certeza, o professor e os professores, eles sabem qual é a saída para a educação. Acho que o nosso governo, a primeira medida que nós vamos tomar é formar os conselhos. Porque os conselhos, inclusive o Conselho da Educação, vai saber responder. Mas nossas medidas primeiro, é investimento na educação. Isso que eu coloquei. Em vez do Estado estar pagando dívida, é investir na educação integrada, gratuita, pelo plano de obras públicas, construir mais escolas, não fechar como alguns estão fazendo aí, fechando as escolas,
e para atender, porque isso tudo tem a ver com a política neoliberal, do capitalismo, de atender o Banco Mundial, porque o programa que é colocado nas escolas do Brasil é para atender o Banco Mundial, que é para aprovar a todo custo, né, os estudantes, a condição tem que estar aprovando aquela meta de aprovação, e nós estamos dizendo o seguinte, tem que ser uma escola de qualidade, que o aluno possa aprender, que tenha a alimentação, que tenha todo voltado para a sua condição. Para isso, nós temos que parar, nós temos que pegar esse investimento que está no Estado e investir na escola pública, né, deixar, porque os governos têm tirado dinheiro público, inclusive, para incentivar, comprar vaga nas faculdades, aquele programa, inclusive, do PT, que a gente está dizendo, não, nós temos que investir a escola pública, as faculdades públicas, para que elas possam estar recebendo a nossa juventude, recebendo nossos alunos e os professores serem valorizados, porque eu sei que é difícil a vida dos professores por causa da jornada que eles têm, e nós defendemos a redução da jornada de trabalho. Né? Eu não falei na geração de emprego, nós estamos falando o seguinte, redução da jornada de trabalho, né, qualificação, para resolver essa questão que é muito grave no nosso país e no nosso estado. Ok, candidato, temos menos de 40 segundos. Só uma pergunta rápida que vai abranger cirurgia, saúde em geral. O Antônio Samarone perguntou o que a Giovanni pensa sobre o hospital de cirurgia, qual a proposta. Vamos ampliar, né? Cirurgia e todos aqueles que prestam atendimento, por exemplo, as mulheres que sofrem com câncer. Como é que a senhora acompanha essa situação? Tem proposta para resolver isso? A proposta é, primeiro, a saúde hoje, ela tem um investimento de parceria com o privado. Nós vamos acabar com essa parceria. Nós queremos todos os hospitais, todo o serviço de saúde estatal. Eles têm que ser públicos. Se é público, tudo que nós pagamos, todo o rendimento do Estado tem que servir para poder investir na construção de hospitais, de revitalizar, de melhorar, de estar dando atenção à saúde da população mais pobre, a classe trabalhadora que precisa desse atendimento. Ok, o tempo encerrou. Para a gente ser justo com os outros candidatos, a gente sempre vai dar 40 minutos. E agora a senhora vai ter 1 minuto para poder fazer uma consideração geral, falar diretamente com o seu internato ou seu possível eleitor. Então, o que eu gostaria de dizer para vocês é o seguinte, esse programa, ele não cabe em uma urna. Ele é o sonho da classe trabalhadora. Então, eu peço para vocês abraçar esse programa, conhecer esse programa e vir junto, se rebelar, fazer uma revolução nesse país e formar um governo, pelos conselhos populares, um governo da classe trabalhadora. Nós queremos o governo do Estado, governado pelos trabalhadores e o povo pobre desse país. Ok, candidata, a gente agradece muito a sua participação. Infelizmente, sempre não dá para responder tudo, tem algumas perguntas na nossa rede social. O vídeo vai ficar disponível, se a senhora tiver disponibilidade com a sua equipe, a senhora vai lá mesmo e responde aos internautas que fizeram algumas perguntas lá diretamente no nosso Facebook, tá? Candidata, a gente agradece muito a participação, tá? Lembrando que a gente volta amanhã, às 9h30, com mais um candidato. O candidato de amanhã é o candidato João Tarantella. E às 9h30 a gente tem horário marcado aí mesmo pelo Facebook, ou você pode acompanhar pelo site da Infonet também, tá? Candidato, mais uma vez a gente agradece a participação e até amanhã.